A manhã parecia comum, mas havia no ar um pressentimento silencioso, como se o destino respirasse ao fundo, esperando seu momento de agir. Ele entrou na igreja com passos contidos, carregando aquele semblante reservado que todos conheciam, mas que poucos entendiam de verdade. Observou o altar com a indiferença treinada por anos, até que seus olhos encontraram a noiva imóvel, tão pálida quanto o véu que tremulava com a brisa. Era impossível ignorar o tremor sutil de seus dedos entrelaçados, como se lutasse para não desabar diante de centenas de olhares. Foi nesse instante que algo dentro dele se moveu, uma rachadura discreta na muralha que construíra por toda a vida. E se tudo aquilo que ele acreditava sobre dever fosse apenas uma repetição de caminhos alheios? A resposta começava ali, no silêncio que antecede uma grande ruptura. Quando perceberam que o noivo não retornaria, um murmúrio inquieto se espalhou entre os convidados, carregando julgamentos travestidos de boa postura. As portas permaneceram abertas, mas o vazio no altar expunha uma injustiça dolorosa, quase palpável. A jovem tentava manter a dignidade, embora seus olhos denunciassem a luta entre coragem e abandono. Ele observava de longe, mas sentia como se estivesse ao lado dela, partilhando a mesma respiração tensa. Era curioso como a sociedade sempre encontrava um culpado conveniente, mesmo quando o erro não tinha nome. E naquele salão transformado em tribunal silencioso, ele se perguntou por que ninguém fazia nada, porque todos aceitavam assistir ao sofrimento dela. A pergunta ecoou fundo, abrindo espaço para uma decisão que mudaria tudo. Sem perceber, seus pés começaram a avançar pelo corredor, guiados não por lógica, mas por um impulso quase ancestral. Cada passo aumentava o espanto dos presentes, como se quebrar tradições fosse mais grave do que abandonar uma mulher no altar. Ele parou ao lado dela, sentindo o coração bater tão alto que parecia preencher a igreja inteira. O sacerdote, surpreso, aguardou em silêncio, enquanto a jovem ergueu os olhos com delicada confusão. E então, antes que qualquer voz pudesse questioná-lo, ele pronunciou palavras que nasceram do mais profundo de si. Palavras que não estavam em nenhum plano. Algo que não apenas a salvou daquele momento, mas que selou um destino que nenhum dos dois compreendia ainda. E se você pensa que isso é intenso, vai se surpreender com o que acontece na próxima parte. Antes de aprofundarmos nessa história, já diga nos comentários de onde você está nos assistindo. A casa que a recebeu parecia maior do que qualquer lembrança que ele guardava dela, como se os corredores se estendessem à medida que ela caminhava. Cada janela revelava um fragmento de histórias antigas, e ainda assim, sua presença suavizava o ar com uma delicadeza inesperada. Ela se movia com passos silenciosos, quase temendo perturbar memórias que não lhe pertenciam. Havia algo de comovente na forma como arrumava pequenos detalhes, como se cuidasse de algo que ainda não sabia se era seu. Ele observava à distância, dividido entre respeito e inquietação, percebendo que sua casa parecia respirar de outro modo. Era estranho como um simples gesto dela iluminava espaços antes opacos. E se ela estivesse, sem perceber, reacendendo partes dele que ele acreditava esquecidas? Foi em um fim de tarde que ela encontrou o retrato escondido atrás de uma porta quase esquecida, o rosto de uma mulher envolto em pó e nostalgia. Ao erguer o quadro, seus olhos buscaram respostas que talvez nem ela soubesse formular. Ele chegou logo depois, sentindo o impacto mudo da descoberta. Explicou que aquele retrato não carregava escândalos nem promessas quebradas, apenas um capítulo inacabado do passado. Ela ouviu em silêncio, oferecendo uma compreensão que não exigia detalhes, mas acolhia o essencial. A vulnerabilidade dele, tão rara, desenhou entre eles um laço discreto e ainda assim profundo. E naquele instante, ambos perceberam que segredos não afastam sempre. Às vezes,
aproximam. Mas o que viria a seguir romperia qualquer sensação de estabilidade. Nos dias seguintes, rumores começaram a chegar do vilarejo, fragmentos de verdades que se conectavam devagar, como peças de um enigma incômodo. Ele descobriu que a humilhação dela no altar talvez não fosse mero abandono, mas parte de algo planejado. Essa revelação despertou nele uma proteção silenciosa, um sentimento que crescia mesmo quando tentava negá-lo. Ela, por sua vez, caminhava pela casa com mais confiança, embora carregasse dúvidas que não ousava confessar. Pequenos encontros nos corredores se tornavam momentos de respiração partilhada, como se algo invisível começasse a se formar. Ele se perguntava até onde conseguiria manter distância sem perder algo que nem sabia nomear. Mas o que bateu à porta naquela noite mostraria que o passado não pretendia deixá-los em paz. A noite em que a verdade finalmente emergiu parecia ter sido moldada para revelar segredos há muito contidos. A porta da sala mal se fechara quando ele recebeu as confirmações que temia. A humilhação dela fora planejada, não por desdém, mas por interesse. Era um golpe calculado por aqueles que deveriam tê-la protegido e não exposto. Quando a levou ao baile naquela mesma semana, as palavras afiadas da sociedade tentaram reduzi-la a um episódio vergonhoso. Mas ele se adiantou, enfrentando olhares que carregavam julgamentos silenciosos e expectativas antigas. Sua defesa pública ecoou pelo salão com força inesperada, rompendo a fachada fria que sempre o definiu. Pela primeira vez, não falava como herdeiro de um nome, e sim como homem que escolhia. E se aquilo fosse apenas o início da verdade que ambos precisavam enfrentar? Essa atitude criou uma rachadura profunda entre ele e sua própria família, que esperava obediência e distância emocional. Reuniu-os na grande sala ancestral e, com voz firme, recusou qualquer tentativa de afastá-la. Ele escolheu princípios em vez de convenções, humanidade em vez de prestígio. Ao voltar ao jardim, encontrou-a à beira da fonte, iluminada pela luz suave do entardecer. O silêncio entre eles era denso, não por desconforto, mas por tudo o que ainda não haviam dito. Sentou-se ao seu lado e, num sussurro que parecia atravessar anos de contenção, confessou o que tanto temia admitir. Ela havia transformado sua vida. Não pelo que fazia, mas por existir de forma tão verdadeira. Era curioso como aquele amor nascente tinha a simplicidade das coisas inevitáveis. Os anos seguintes trouxeram a calma que antes parecia inalcançável. Ele escreve agora, sentado à janela, observando seus filhos correndo pelos campos, enquanto o vento leva embora as sombras do passado. A casa que um dia ecoou silêncios se tornou refúgio, moldada por risos que surgiram sem esforço. Ele recorda o altar, a troca inesperada, o impulso que mudou destinos, e percebe como a vida se revela em curvas imprevisíveis. A história deles não nasceu de perfeição, mas de escolhas corajosas, feitas quando tudo parecia perdido. Algumas verdades só se revelam quando deixamos o medo cair do peito. E se há algo que ele aprendeu, é que o amor cresce onde existe respeito, tempo e delicadeza. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa dessa história. Inscreva-se no canal e ative o sininho.